Aquilo é lavareda de pé, né, meu? Tem na rola, né? Calma, tá? Aí, não adianta jogar água na casa aí. Não adianta. Ali embaixo vai pegar fogo, ele passa não, ele mata de novo. Mas, sei lá, você não foi assim, tá pegando fogo. É a madanada, é a madanada essa. Aí, vamos morar na casa dele, lá no mapa de tamanho. Ah, não, então não é não. A casa dela tem um pedaço de madeira. Essa aí não, essa também é uma pegando. É uma casa lisa, de madeira,
360. Aquele é cadeira. Ah, não. 362.
Amém. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo,
pelo dia, pelos hinos que cantamos, pela presença dos irmãos, e agradecemos pelo clima, pela chuva que está querendo vir, Deus sabe a hora exata, e agradecemos por isso. E que Ele nos abençoe mais uma vez aqui. Oremos. Amado Deus e Pai, somos gratos a Ti por ter trazido nós aqui, pelos cultos de ontem à noite, culto do fim de semana, hoje de manhã, e agora, Pai, iniciando esse culto aqui com os louvores, e a igreja aqui reunida. Não temos como não Te agradecer, Senhor, pela vida que vem nos dando, o pão de cada dia nos sustentando, em cada segundo nas nossas vidas, saúde. Agradecemos pelo ter a presença dos irmãos, essa companhia dos irmãos. Agradecemos a Ti por essa comunhão íntima que vem através do Teu Santo Espírito, desta igreja, Pai, que ela vem caminhando desde o início, que foi organizada aqui nessa cidade. Pai Santo, pedimos em favor daqueles que não puderam vir, a família de nossos filhos, pedimos em favor do futuro deles, Pai, que está nas Tuas mãos, Tu conheces. Senhor, pedimos também em favor dos irmãos consanguíneos, cada um que estão na nossa família na carne. Pedimos a nossa irmandade em Cristo, o que nós conhecemos, as igrejas que nós já conhecemos, aquelas que nós não conhecemos, que estão longe, pedimos em favor delas. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, agradecemos, amém. Agora, vamos levar os nossos pedidos a Deus, de orações. Algum tem algum pedido, algum agradecimento? Meus filhos, meus netos, a igreja aqui em geral. Pedido, irmãos Marina. Pedido José Carlos também. O Antônio. A Soninha também, que foi acidentada hoje, atropelada. Que Deus cuide dela através dos médicos, né? Mas nossa viagem de amanhã, se for da vontade de Deus, que prometi que nós vamos em Bauru, da Simone. Deus é quem sabe, né? Pedido da Mancássia também, do Mateus, família do irmão João, toda a família. Pela Devanira também. Pelo culto sexta-feira na casa do Marcos, lá na Areia Branca, Deus abençoa, nós lá e eles lá. Mas irmão Daniel, ora em favor e lembra de mim também, que Deus me use mais uma vez. Mateus, cansei de cantar e tocar, estou tomando um forgo aqui, um forgo. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas em ti. Te agradecemos, Senhor, que a tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. E viemos neste momento apresentar ao Senhor os desejos dos nossos corações, os nossos pedidos. Que o Senhor, na tua bondade, nos socorra, sendo tudo para a tua honra e tua glória. Cada pedido que foi apresentado àqueles que não, perdão te peço por minhas limitações e fraquezas e ingratidão e incredulidade. Nos ajude a nos aproximarmos sempre de Ti com mais confiança, com certeza de que
Tu és aquele único, onisciente, onipresente, onipotente. Pedimos em favor do pastor, ao ministrar a sua palavra e em todo o seu ministério e a família, assim, a congregação toda aqui. Deus bendito, pedimos teu socorro, a tua bênção sobre os que estão enfermos, acidentados, desconsolados, que o Senhor possa socorrer a cada um na tua misericórdia. Em nome de Jesus, que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Vou desligar um pouquinho aqui que eu vou falar uma coisa. Então vamos continuar. Joel, capítulo 1. Vou ler alguns versículos. Não vai dar para pregar muito. Deus é quem sabe, né? Vamos ver o versículo 1. Eu estava estudando o Gênesis, passou tantos pensamentos para pregar, e no fim foi Joel tirar de Gênesis aqui. Vamos ler então, alguns versículos. Todos acharam, né? Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura, isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos, e a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Olha, você estava falando agora um pouco de geração aí, olha a geração aí. De fala para filho, filho fala para filho, que os outros torna neto, e depois neto torna bisneto, e por aí vai. 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra.
palavra. Num certo sentido, irmãos, nós vemos aqui um chamado ao arrependimento. Um arrependimento. Na século 21, diz assim, palavra do Senhor, não, aqui está na nossa, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A outra diz, esta é a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, o Petuel. Irmãos, o conteúdo interessante deste livro sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, Joel, guiado da boca de Deus, mandando, falando para eles, e não é opinião de um homem, não é a opinião de Joel, não é a opinião de Isaías, as palavras não é a opinião de Jeremias, de Moisés, dos discípulos, dos apóstolos, não, mas sim são tudo revelação direta de Deus, revelação divina, para dar instrução ao quê? Por que que deixou a Bíblia toda escrita? Só para fazer bonito? Só para dizer que tem as escrituras para nós estudar, para divertir? Não é. A Bíblia, os ensinamentos, tem várias coisas. Fala o mais interessante, mais que necessário que nunca, da salvação. Primeiro, salvar, aceitar Jesus, aprender, crer, arrepender e aceitar o Filho de Deus, está salvo para sempre. E depois vem a instrução. A palavra de Deus é para isso, para instruir o homem, nós cristãos, andar nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Que mais? Com sabedoria, não sem sabedoria. Que mais? Com fé. Não adianta ter sabedoria, mas não ter fé, não crer, ter esperança. Então nós vemos aqui, nós vem aqui, é para nós aprendermos, viver nos caminhos do Senhor, ter esperança em Deus. Primeiro a esperança em Deus. Ora a Deus para que Deus abençoe as nossas famílias. Nós oramos a Deus, pedimos a Ele. É Ele, nós não abençoamos ninguém, mas Deus pode atender, se Ele quer, abençoar nossas famílias, abençoar nossos irmãos. Pedimos em favor dos governantes. Nós não devemos ter o hábito de falar mal dos governantes, que se torna pecado, que eles são criaturas de Deus. Nós devemos orar se é da vontade de Deus, que dê sabedoria, que eles procuram. A nossa parte nós fazemos. Eu faço a minha, vocês fazem de vocês. Oram, pedem a Deus. Agora, é da vontade de Deus. E se Deus quer que alguém governe para castigar o povo não merece coisas boas. O povo merece sofrer. Nós cristãos mesmo merecemos o inferno. O Daniel enfatizou isso ontem, graças a Deus, que estamos afinados, né? Não é exagero isso, é verdade. Mas só que para lá nós não vamos, porque Jesus sofreu o equivalente ao inferno em nosso lugar. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, olha o que diz, para confirmar. Porque a profecia
nunca foi produzida por vontade de homem alguma vez, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Note bem, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algumas vezes, nenhuma, mas de homem santo. Não é para qualquer homem que Deus usou, aos homens santos de Deus, os homens separados, no caso o apóstolo Pedro, apóstolo, os profetas. Hoje ninguém pode mais escrever, e Deus não inspira para ninguém. O Espírito Santo trabalha nos nossos corações, na hora que nós estamos lendo a Bíblia, na hora que estamos estudando. Os apóstolos do Novo Testamento, eles reforçam a ideia de que as palavras dos profetas não eram de origem humana, mas divinamente inspiradas pelo Espírito Santo. Assim como Joel foi movido pelo Espírito Santo a transmitir a mensagem de Deus, ele transmitiu, ele é um deles. Nós falamos muito de Jeremias, falamos bastante do profeta Isaías, falamos bastante de Salmos, e o profeta Joel está no meio desse livrão aqui, ó, escondidinho lá no meio. Um dia desse aqui, eu estava aqui, tocando aqui, e a mulher lendo o livro de Joel, aí abri Joel, estava lendo em voz alta, chegando bem adiantado aqui, eu estava lendo. Eu falei, vou estudar Joel, já li, já, todas, mas não guarda todos, já estudei muito essas coisas, mas fica esquecido. Então os profetas que transmitiram a mensagem de Deus, e os demais profetas também que foram os outros, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3 e 4, vamos ver, 1, 2, 3, 4, Hebreus, o apóstolo que escreveu Hebreus, não está assinado o nome do apóstolo Paulo, mas está a entender que é ele. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo quem? Filho. Que é esses últimos dias? Todo foi falado. Aí foi falado por Jesus Cristo. 2. A quem? Olha bem como é que Deus falando, o apóstolo. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então está falando que Deus Pai constituiu Deus Filho como herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Façamos, fala lá em Gênesis no começo. O 3, o qual, falando dele, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa de Deus, a imagem de sua pessoa, Deus Filho, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo, olha, Jesus, Filho de Deus, por si mesmo a purificação dos nossos pecados. O apóstolo escrevendo. O que mais? Depois que ressuscitou, depois que subiu, assentou-se à destra
da majestade nas alturas. Lá ele está sentado, à destra da majestade, que é o Deus Pai, Deus Filho, e o Deus Filho assentado. Vocês notem bem que foi Estevão que viu, quando ele estava morrendo, né? Diz que olhou, viu o céu aberto e viu o Filho, Jesus. Que posição que ele viu Jesus? Ele falou, lembra? Em pé? Em pé, para receber ele. O que nós aprendemos, irmão? Principalmente eu que eu pensei e vi isso na minha mente, no momento estudando isso, faz tempo. Porque quando você vai receber uma visita, você vai na porta em pé receber. Seja bem-vindo, entra, senta. Então Jesus, o Filho, que quando morre alguém, salvos, que tem o Espírito Santo, no momento que vai lá, por causa que esse versículo explicando assim por Estevão, que Deus permitiu, foi inspirado para aqui falar para nós, está lá, recebe, Jesus vai virar o meu Salvador em pé. Agora o 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, Jesus, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É isso, para engrandecer o nosso Salvador, nosso Jesus Cristo, que pagou nossos pecados. Então Deus, que antes falava através dos profetas, como Joel, agora fala de maneira suprema através de seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Deus revelando e preparando o caminho para a revelação final e completa em Cristo. Então, nós aprendemos nas Escrituras, através dos profetas, dos apóstolos e do Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, preparando o caminho para nós. Ele preparou o caminho de ir para os céus. E o Espírito Santo em nós prepara nós para andar aqui nessa caminhada espiritual para agradar a Deus. Esperar que nós não vamos tropeçar, que nós vamos dar certinho, não existe. Não existiu um ser humano e não existe. O único foi quem preparou o caminho. Quem é o caminho? Ele foi perfeito. Não teve quem apontar o dedo no testemunho de Jesus Cristo, nos ensinamentos dele, na vida dele, como homem, Deus homem aqui na terra. Então, irmãos, a mensagem de Joel, embora focada em um julgamento específico, aponta para a necessidade de arrependimento e fé em Deus e na obra redentora de Cristo Jesus. Todos os profetas, todos que escreveram, final deles, propósito dele, apontando para o Salvador Jesus, que não tinha vindo ainda neste mundo. Mas eles sabiam, porque era inspirado pelo Espírito Santo, preparando o povo desde aquele tempo. Aquele povo não existe mais. Está nós outro povo aqui agora. Aí no 2 ele fala: ouve isto, vós anciãos, e escutai, todos moradores da terra, todos, é para ouvir, escutar isso que ele escreveu aqui, que ele está falando. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? A outra disse assim, a 21: anciãos, ouve isto, e todos os moradores da terra escutai. Já aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais?
Então o profeta aqui ele apela para a atenção dos anciãos e todos os habitantes da terra, mas vai os anciãos mais responsáveis, os que estão na frente, são os velhos, mais velhos. Então tem que ter alguém, deve ter alguém, já que Deus prepare para esse ministério, para poder ensinar o povo, para pregar, ensinar o povo a andar nos caminhos de Deus. Então Deus, através do profeta Joel, está questionando se eles já testemunharam algo, se vocês viram algo parecido, semelhante a esta calamidade que estão passando. Vocês já viram? É a mesma coisa perguntando para nós. Vocês já viram algo acontecer, que vocês estão passando a acontecer? Então este versículo aqui estabelece um tom de urgência e a seriedade da mensagem. A mensagem é para corrigir, a mensagem é para nos ensinar e a mensagem é para nos animar, para nós pôr a nossa vida em dias, para nós pôr o nosso lar em dias, a nossa família, as nossas casas, a nossa igreja. Mensagens espirituais de arrependimento genuíno. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ele diz, e nos dias de vossos pais. Então ele busca aqui despertar a atenção do povo. Vocês prestem atenção, ficam espertos. Ele também nos chama a atenção para estar atentos a quem? As Sagradas Escrituras, os sinais dos tempos futuros. Agora nós estamos olhando para frente. Nós olhando para trás, vemos já o que aconteceu, o que está escrito. Agora vamos olhar o que está revelado para frente, para o futuro. Que Jesus um dia vai voltar. E a morte, qualquer hora, pode buscar um de nós. De que maneira nós não sabemos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Irmãos, reconhecer nossa dependência de Deus. Sempre nós devemos estar reconhecendo, falando assim, eu preciso, dependo de Deus. Nós não somos independentes. Nós pensamos que a pessoa quer ser independente, ninguém manda em mim. Por isso que muitos não querem aceitar Jesus Cristo, porque não quer depender dele, quer fazer a vida, viver a vida como quer viver a vida neste mundo como quer, e não é assim. Jesus não obriga ninguém, Deus não obriga ninguém a segui-lo ele, mas ele exorta, ele avisa as consequências de uma pessoa que morreu sem Cristo, de um cristão que morreu nos pecados, em pecados. E responder com arrependimento e fé. Não é só depender de Deus, nós dependemos dele e vamos responder com arrependimento e fé. 3. Fazeis sobre isto uma narração. Prepara uma pregação para você narrar, para você fazer uma reportagem. Prepara aí uma mensagem a vossos filhos. Nós devemos falar para os nossos filhos, os nossos netos. Vossos filhos e vossos filhos se convertem. Ouviu? Ele vai falar para os filhos deles. Pronto, que é os netos. E os seus netos, que já são bisnetos, vai falar para os filhos dele. Deste a outra geração, deste tudo vai para outra geração. Irmão, não sei quantas gerações nós já estamos, que vem vindo. Nós não conhecemos toda a nossa geração. E olho bem, a família Rabal tem bastante. E hoje eu estava pensando da minha mãe, mas leva mais a do sangue do pai. Vocês notem bem? O sangue, a Rabal, o que tem de bastante. E eu já estava lembrando, no meus tios, irmão da minha mãe, só tem o tio Niceu vivo. Qual tia Tonha eu não sei, titanesco, falo de homem. Os irmãos, é isso, nós não sabemos.
Aqui ele fala na outra versão, ela fazei sobre isto uma narração. Aqui ele fala assim a outra, mais clara. Contai isto a vossos filhos. Olha, os irmãos, o irmão Daniel era desse tamanho. Quando nós frequentava a casa do Bastião, não conhecia o Evangelho. E o Bastião contava alguma coisa, porque ele andou frequentando a Adventista, né? Não é, irmão Daniel? Ele contava algumas histórias de religião. Esqueci o nome, mas ele falava bastantes coisas. Você pensou se ele fosse um cristão naquele tempo para pregar para nós? Por isso que hoje, irmão, nós devemos pregar. Começar em casa, para a família. Fala, contai isso a vossos filhos, e vossos filhos, ó bem. A outra versão que o irmão Daniel tem, eu tinha, li para o irmão Luiz, né? Ele falou que ia trocar, depois eu dava outra, né? Mas aí é que tem no celular e no tablet, aqui tá bom. Melhor ainda. Ó, contai isso a vossos filhos, e vossos filhos, ou transmitam, e vai transmitir a seus filhos, e os filhos desta geração seguinte, vai embora. Irmãos, aqui é uma ordem imperativa para que as gerações futuras não se esquecem da seriedade da aliança com o Senhor. Hoje está fácil do que antes. Por causa dessa gravação vai longe. Como é que aquele homem que eu falei da África, como é que ele foi me achar? Eu espero que é pela live, eu não sei. Perguntei para ele apontar alguém aqui, ele falou na lista de mensagem, descobriu o meu número do telefone. Olha, meus irmãos, a coisa vai longe. Aí ele fala aqui, ó, ele fala da responsabilidade dos pais e avós em ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus. O objetivo aqui, o foco aqui é a palavra de Deus. A gente ensina tanta coisa, irmãos, né? Mas e a palavra de Deus? E a palavra de Deus? Como é que fica? Você vai conversar em política, o assunto estende. Sai. Você vai puxar em futebol, vai, estende. Você puxou o assunto do Evangelho, o que acontece? Como é que eu jogar água no fogo assim? Ó. O povo tem um preconceito, né? E as consequências do pecado, se não andar nos caminhos do Senhor? Tem consequência. Ou às vezes a pessoa, o cristão nem sabe. Depois ele começa a fazer uma análise na consciência, não precisa ninguém falar. Se ninguém falar, ele é sábio já. Eu saí fora da trilhada aqui, Deus está. Aí ele fala, amém, eu sou filho. Transmitir ativamente, não é essa verdade a próxima geração, tanto por meio de instrução verbal, quanto por exemplo. Às vezes o exemplo vale mais, fala mais alto que a boca. O exemplo, nós devemos dar exemplo. Dentro de casa, de vez em quando eu falo, fala para minha mulher, fala alguma coisa, viu sair isso da minha boca dentro de casa? Não. Então, a gente, irmão, deve ver exemplo. E também, e os desafios da vida? Pode ser uma oportunidade a mais para buscar a Deus em arrependimento e oração. Tem muitos desafios. É para ensinar aos nossos filhos sobre serem fiéis a Deus. Mesmo em tempos difíceis. Está em tempo difícil? Seja fiel a Deus. Ora a Deus. Não desanima, não.
em um mundo que muitas vezes desvia os cristãos do caminho da fé. Às vezes no mundo que nós vivemos, se não vigiar, eles desviam os nossos filhos do caminho da fé, os companheiros, irmãos, os amigos, os nossos netos. Eu oro por nossos netos. Eu penso na minha netinha, Gracinha. Olha, pede a Deus, ainda não sabe o futuro, irmãos, é duro para o pai, para o vô. E quem tem bastante filhos? Fica de cabeça branca logo, né? O 4. O que ficou da lagarta? O gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto? A locusta o comeu. E o que ficou da locusta? O pulgão o comeu. Você quer ver a outra versão? Fala completamente diferente. A 4, parece. Vamos ver. O 4. Só Joel aqui. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. É duro para entender isso aqui, ó. Migrador comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Interessante. Então aqui, resumindo, ele descreve a destruição agrícola. É óbvio, irmãos, que isto prejudica muito a vida espiritual, porque vem o desânimo e pecam contra Deus. Se o cristão ele depende da lavoura, da agricultura, para sobreviver, a fonte de renda, se vem uma praga que acaba seca, tudo, o cristão, ele corre enfraquecer na fé, desanimar na fé. Não é fácil. Para nós estamos bem, irmão, parece que é fácil, mas entra numa situação difícil para ver. Você olha aqui, está faltando. Ou você olha para esse lado, quem passou dificuldade sabe, porque eu passei uma dificuldade depois que eu casei. Até eu casar só é isso aqui, ó. Tinha dinheiro na poupança, tinha criação no pasto. Depois eu casei tudo por minha conta, graças a Deus que o pai me deu a oportunidade com o filho ganhar dinheiro e pronto. Casamos, fiz casa e tudo. Gastei tudo que tinha, aí comecei, passar dificuldade. Naquele tempo não era cristão, mas você fica, empréstimo por um lado e financiamento por outro, é uma coisa. Mas, irmãos, é difícil. Então aqui ele estabelece um tom de lamento e urgência, convidando o próprio povo de Deus a arrepender-se. Se ofendeu a Deus, arrepende. Clama a Deus que nada acontece na nossa vida e na vida de ninguém se não for da permissão de Deus. Se é da vontade de Deus, nós não sabemos, mas permissão é. O arrependimento faz parte da nova vida cristã. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso para não deixar nós embaralhados. Que você que não erra. O apóstolo Paulo disse, o mal que eu não quero, isso eu faço. Ele não quer fazer, nós também não queremos. Quem vai ter prazer de fazer o mal? Não tem. Ele pode naquele momento, mas ele arrepende. Deus, em sua santidade e justiça, permite as consequências
do pecado que se manifesta com um propósito. Deus tem algum propósito. Em todas as coisas que acontecem na vida cristã, Deus tem algum propósito. Até no pecado, não é estranho penso falar isso. O irmão Félix usava. Até no pecado Deus tira a maior glória para Ele. Para nós não. Nós nunca prejudicamos a Deus. Assim, desequilibrar. De Deus perder o controle. Não é que nem nós perdemos como é que dizemos assim? A boa assim com os outros. Perde a paciência. Deus não. Deus, todas as coisas que acontecem, Ele tira a glória para Ele. Mas para nós não. Nós temos consequência. Nós vamos receber varadas. Não para punir. Só que Deus não põe, não há coisa que Ele põe para punir, mas para despertar o povo para a necessidade de voltar-se para Ele. Quantos que afastam estão em certas situações precárias, na vida espiritual, às vezes na vida física até tudo bem, não sabemos. Deus é quem sabe a vida de cada um, necessidade. Mas Deus tem propósito para que volte para Ele. A praga, portanto, não é apenas um evento natural, mas um chamado divino ao arrependimento e à restauração. Para os cristãos, isso serve como um alerta sobre a seriedade do pecado. Não deve brincar com o pecado. O pecado ele é bom para a carne, mas para o espírito não. A importância de buscar a Deus em oração e arrependimento e fé. E reconhecer que somente Deus pode fazer e curar e restaurar em meio de sofrimento. Às vezes Ele permite o sofrimento nas nossas vidas, para nós poder orar mais, para poder lembrar dele mais. Por isso, o tema do capítulo é um chamado à humildade e à dependência de Deus em tempos de crise. Não é em tempo bom. O tempo bom da vida é fácil. É no tempo de crise que nós devemos clamar a Deus. Devemos estar mais firmes a Deus. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar aqui quarta-feira, se Deus permitir nos ajudar. Vamos louvar o Senhor. Ninguém pediu? Eu vou cantar o 487. Faz tempo que eu não cantei. Não viu? Virando aqui. Precioso é Jesus.
Muito obrigado. Deus abençoe. Tá, irmão Paulo, termina com uma oração. Senhor, em sua presença, queremos agradecer por mais uma semana que se encerrou, pedir que o Senhor nos abençoe nesta semana que está se iniciando, que o Senhor possa nos abençoar aonde o Senhor nos mandar, que o Senhor nos acerte para este mundo, que o Senhor nos dê, que o Espírito Santo nos dê capacidade para te servir melhor, aonde o Senhor nos enviar, que o Senhor abençoe, que possamos falar o que te glorifique, o teu nome, o teu fazer. Amém. Nós temos nossas palavras e ações sempre para glorificar o teu nome. Amém. Pedimos por cada um que está, principalmente pela saúde de cada um. Pedimos pelo pastor, esses dias leva a luta, que o Senhor possa abençoar os lá, o Senhor também for lá, que possa nos dar um dia de paz lá, na sua família. E agradecemos por tudo que tem feito por nós, pelo sustento, e pedimos pelo nosso futuro. E agradecemos de uma forma especial pela salvação inteira, pela vida eterna em Cristo Jesus, através do seu sangue derramado na cruz, pelo favor demonstrado por cada um de nós lá. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Cássia,